Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje aqui em nosso canal Direito com Elas, eu trouxe uma questãozinha da OAB, de uma prova recente, tá? Eu estou me referindo aqui ao exame 27º, primeira fase da OAB, né? Prova branca. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de número 52, gente. Na realidade, o assunto que essa questão trabalha é um assunto relativamente simples. Mas fazia um tempo já que o examinador da prova da OAB, né, não pedia nada, assim, em primeira fase com relação à questão do Instituto da Avaliação dos Bens Penhorados, né, que é a avaliação, ela na realidade é um ato de execução, envolvendo procedimentos de execução por quantia. Então a questão, ela era uma questão simples, porém envolve aí um assunto não tão pedido, né, não tão corriqueiro, em prova da OAB, pelo menos não nas primeiras fases desta avaliação, né? Desta provinha. Então, gente, eu vou resumir. No final do vídeo, eu vou deixar a questão à disposição. De todo modo, é a questão de número 52 da prova branca do 27º exame da ordem primeira fase, tá bom? Mas eu vou deixar no finalzinho do vídeo, eu deixo aqui a questão para que vocês possam visualizá-la. Eu vou contextualizar aqui, fazendo um resuminho dela, para a gente poder falar um pouco sobre esse instituto no que a questão exigia do candidato, tá bom? Então, nós tínhamos ali uma ação de execução proposta, o examinador colocou que nós tínhamos a Amanda no polo ativo dessa execução, a Amanda credora, a Amanda exequente e a Carla executada. Então, uma ação de execução por quantia, movida por Amanda em face de Carla, né? E aí o probleminha relatava que essa obrigação não havia sido cumprido por Carla, então houve a propositura dessa ação de execução, a obrigação não foi cumprida pela executada, ela também não ofereceu embargos à execução, porém indicou um bem imóvel de sua propriedade, de sua titularidade. Então ela acabou indicando um bem à penhora. E, pessoal, quando ela fez essa indicação desse bem à penhora, ela atribuiu um determinado valor a ele, quando ela de fato realizou essa indicação. Aí o probleminha continua, dizendo que a Amanda, nossa exequente, ela consultou 3 corretores de imóveis para fazer essa análise do valor do bem indicado por Carla, né? Pela nossa executada. E aí a Amanda, exequente, verificou que o bem estava de fato avaliado de maneira adequada, né? Ela verificou ali, de acordo com essa consulta realizada, que o valor atribuído a este bem, indicado à penhora, é um valor de fato trabalhado ali pelo mercado. Então o probleminha deixava claro que ela pretendia seguir com essa execução, porque não houve tecnicamente discordância do valor atribuído pela executada quando ela indica esse bem à penhora. Então aí a questão, gente, por quê? Porque a gente sabe que o bem penhorado precisa ser avaliado, né? A avaliação é o segundo ato de execução propriamente dito, envolvendo os nossos procedimentos de execução por quantia. Então, instaurada uma execução, não havendo cumprimento da obrigação, nós vamos ter penhora de bens e, na sequência, a avaliação desses bens penhorados. Então, a penhora é o primeiro ato executivo, a avaliação vem como um segundo ato executivo. Então, o nosso sistema hoje, e o que eu vou dizer, não foi nada colocado, né, pelo novo CPC, essa alteração a gente teve ainda na vigência do CPC de 73, ela aconteceu por ocasião de leis importantíssimas que reformaram o CPC de 73, né? Mas que introduziram mudanças importantíssimas e que foram mantidas pelo legislador do novo Código. Aqui eu me refiro a 2 leis, gente. A Lei 11.232 de 2005, que foi uma lei de dezembro de 2005, mas ela entrou em vigência em junho de 2006, mudando muita coisa envolvendo a nossa execução.
e a Lei 11.382 de 2006, de dezembro de 2006, que já entrou em vigência em janeiro de 2007. Então, por ocasião dessas leis de 2005 e 2006, ocorreu essa modificação. Que modificação, né? O sistema passou a estabelecer que o oficial de justiça deveria, em regra, fazer as avaliações. Que antes disso, quem realizava a avaliação de um bem penhorado era sempre o avaliador, um perito. E aí o legislador, nessa ocasião, mudou a regra, pessoal, e estabeleceu que, como regra geral, quem deveria realizar a avaliação de um bem penhorado seria o oficial de justiça, tá? Se ele não tivesse condições de fazer a avaliação pela especificidade do bem penhorado, ele relataria isso, né, ao juiz, e aí ele nomearia de fato um perito, um avaliador. Essa é a regra no tocante à avaliação, que foi modificada lá atrás por ocasião dessas leis que eu me referi, e que regra esta, então, mantida pelo legislador do novo CPC, tá bom? Porém, gente, nós temos dois dispositivos no sistema que estabelecem, né, quando nós não teremos uma avaliação ou quando se realizará uma nova avaliação. Então, a nossa lei, de modo específico, ela coloca ali no artigo 871 do CPC vigente, não se procederá à avaliação e o legislador coloca ali algumas situações. Uma dessas situações postas pelo legislador é a situação de uma das partes aceitar a estimativa, né, do valor ali feita pela outra. Então, nesse caso, é exatamente o caso do probleminha. Como a Carla, que é a nossa executada, indicou um bem a penhora atribuindo um valor a ele, e a lei coloca que quando o devedor indica mesmo um bem a penhora, ele deve atribuir valor a esse bem. A gente tem uma disposição neste sentido, a título de exemplo, lá no artigo 847, só para ficar fundamentado. Então, a executada fez exatamente isso. Ela indicou o bem e atribuiu um valor a ele. E a Amanda, que é a exequente, ela não discordou daquele valor, ela aceitou essa estimativa. Nesse caso, gente, a lei estabelece que nós não vamos ter uma avaliação, né, feita por perito, por oficial em si, porque tecnicamente a avaliação até já aconteceu. Porque o fato de Carla ter indicado esse bem e atribuído valor a ele, tecnicamente o bem já está avaliado. Não havendo dúvida com relação a ele, a execução vai seguir regularmente. E aí a lei, no sentido contrário, gente, estabelece que se houver dúvida, né, pelo juízo ali com relação a esse valor, aí irá se realizar uma nova avaliação. É curioso que a lei usa o termo nova avaliação para este caso, até para que a gente possa compreender que tecnicamente já tivemos uma avaliação, que foi aquela estimativa feita pela parte, né, do valor do bem indicado à penhora. Então, as alternativas falavam, então nós tínhamos uma alternativa A, dizendo que deveria haver a avaliação por parte do oficial de justiça. Não, nesse caso, a lei está dispensando a realização da avaliação. A B dizia que deveria haver a avaliação por parte do perito, também não, que é a nossa exceção hoje, envolvendo o nosso sistema. A C falava sobre a necessidade da inspeção judicial, inspeção regulamentada pelo CPC, mas não para este fim. E a alternativa D era a alternativa correta, dizendo especificamente que a parte já deveria requerer a realização do leilão, né, o prosseguimento daquela execução, sendo dispensada a avaliação, enfim, gente. Marcaríamos aí como alternativa correta a alternativa D de dado dessa questão de número 52 da prova branca do 27º exame da OAB primeira fase. Tudo bem? Nada de muito complexa a questão, mas envolve um tema não tão corriqueiro, né, pedido aí pelo examinador. Achei legal a gente falar um pouquinho, a gente não falou muito ainda em muitos vídeos sobre execução, então aproveitei a oportunidade da questão para trabalhar esse assunto com vocês, tá bom? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Desculpa aí que eu acabo me alongando, né? Então até semana que vem. Obrigada e um beijo a todos.